Boa tarde a todos, a todas. Nesse domingo, dia 28 de setembro, a liturgia nos propõe a parábola de Lázaro e do rico. Jesus o declarou clara e radicalmente: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, isto é, no reino de Deus. Por que isso? No reino de Deus há lugar para os senhores, mas não há lugar para os ricos. Qual é a diferença? O rico é aquele que tem e mantém para si mesmo. O Senhor é quem dá e compartilha generosamente com os outros. Portanto, Jesus exclui absolutamente os ricos. Os ricos, no Evangelho de Lucas, são considerados doentes terminais de egoísmo, para os quais não há esperança. Vamos ouvir esta parábola no capítulo 16 de Lucas, versículos 19 a 31. A parábola de Lázaro e do rico que Jesus dirige aos fariseus. Aqueles mesmos fariseus que, quando Jesus tinha dito não podeis servir a Deus e ao dinheiro, zombaram e caçoaram dele. Jesus diz: havia um homem rico. E é a terceira vez que aparece essa expressão, um homem rico, nesse evangelho. E a imagem é sempre negativa. E aqui está a pincelada fantástica com que o evangelista descreve o homem rico. Se vestia com roupas finas e elegantes, hoje teria dito vestido de marca, da cabeça aos pés, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Frequentava os melhores restaurantes, poderíamos dizer. Nesse único versículo, há uma descrição psicológica do rico de extraordinária importância. Ele é pobre interiormente, então ele tem necessidade de mostrar exteriormente sua riqueza, por isso veste roupa de marca da cabeça aos pés, e como e quanto é faminto. Todos os dias ele dá banquetes luxuosos, tem dentro uma fome insaciável que acredita acalmar com grande ingurgitação de alimentos. Ele não entende que, pelo contrário, essa fome interna se sacia partilhando a riqueza com os outros. Portanto, uma pobreza interior à qual corresponde o luxo exterior. E eis o outro personagem, um pobre, chamado Lázaro. É o único personagem que nas parábolas tem um nome, Lázaro, que significa Deus ajuda. Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. O fato de que ele esteja cheio de feridas, de acordo com a mentalidade do tempo, significa que foi castigado por Deus. Portanto, é um pecador que foi punido porque ele próprio foi em busca da sua desgraça. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Os cães eram considerados animais impuros, e os animais imundos são os únicos que se aproximam a um ser humano considerado impuro. Nessa descrição, não se fala de ruindade do homem rico em relação a Lázaro. Simplesmente vive em dois mundos diferentes, em dois mundos separados. O rico, como veremos, é repreendido e condenado não porque se comportou de forma maldosa para com o pobre Lázaro, mas simplesmente porque o ignorou. Eram fisicamente próximos. Estava no chão, à porta do rico, mas eram dois mundos diferentes. Havia um abismo entre eles. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Aqui Jesus não dirige esse ensinamento aos seus discípulos, mas aos fariseus, e utiliza, portanto, categorias teológicas próprias dos fariseus. No mundo dos fariseus estava na moda um livro apócrifo, ou assim chamado livro de Enoque, onde a vida após a morte é descrita como uma enorme caverna chamada Seio de Abraão, onde, na parte mais profunda, mais escura e tenebrosa, havia as pessoas que na vida se comportaram mal, e na parte superior, mais perto da luz, as pessoas que se comportaram bem. Pois bem, o pobre morreu e os anjos levaram-no para junto de Abraão, isto é, na parte mais brilhante. Lázaro, ele mesmo que era considerado maldito, pelo contrário, é apresentado como um abençoado. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos.
Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Agora, finalmente, no momento da necessidade, o rico se torna consciente daquilo que ele tinha ignorado na sua vida inteira, o pobre Lázaro. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Os ricos são sempre os mesmos, parece que a eles tudo é devido. Eles nunca pensam de dar, mas só cobram e exigem. E aqui usa o imperativo, manda, é uma ordem. Agora que o rico percebeu onde está Lázaro, procura ainda usá-lo para seus próprios fins. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Agora finalmente ele nota Lázaro, mas o vê apenas para sua necessidade. Não suplica, cobra, não pede, manda, atitudes típicas dos ricos. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Isto é, você não compartilhou suas posses e seus bens com Lázaro. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Isto é, o mesmo mundo diferente, o mesmo abismo que estava na terra entre o rico, que vivia num nível no qual nem percebia a existência do pobre, existe agora após a morte. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico. Notamos, doentes terminais de egoísmo são os ricos. Agora que o rico está em apuros, não pensa o povo, as pessoas, mas apenas pensa em si mesmo ou possivelmente no seu clã de família. Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Ele está interessado apenas em sua família. Não diz manda Lázaro para todo o país. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Moisés e os profetas escreveram em favor dos pobres. Em Moisés se lê que é vontade de Deus que, em seu povo, ninguém esteja em necessidade. E os profetas denunciaram veementemente os ricos que se alimentavam dos bens dos pobres. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Eis aqui o julgamento final de Jesus sobre os fariseus. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam Moisés, nem aos profetas, Jesus denuncia os próprios fariseus que sempre se referem a Moisés e aos profetas, mas que na realidade não os escutam. Eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Por que Jesus diz isso? Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditarão? Isto é, não se deixarão persuadir? Porque todos aqueles que são incapazes de compartilhar o seu pão com os famintos nunca conseguirão acreditar na ressurreição, em Cristo ressuscitado, que é reconhecível, como no episódio relatado nesse mesmo evangelho, dos discípulos de Emaús, apenas na fração do pão. Somente aqueles que são generosos nessa vida poderão em seguida fazer a experiência do Cristo ressuscitado na sua própria existência. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.